Então, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Está em Mateus 3, 20, 21, 31 e 35, e em Mateus 12, 46 a 50. A Madame Curie, eu baseei esse estudo num estudo que foi feito na nossa casa por uma querida companheira nossa, e ela lá, naquela oportunidade, ela trouxe para a gente essa indagação de Dona Marie Curie, que foi prêmio Nobel. Nada na vida é para ser temido, somente compreendido. Ela foi física, polaca, francesa, entre 1867 e 1934. Uma mulher que ganhou não um prêmio Nobel, mas ganhou 2 prêmios Nobel. E então, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem medo do espírito. Se um espírito se materializar aqui, vai sair todo mundo correndo. Tô certa? Ficou todo mundo calado, né? Ninguém assume. Sai todo mundo correndo. Por quê? Falta a gente não... eu acho que existe. O acho deve sair da nossa fala e a gente tem que crer, porque o próprio fato é que se explica. Quando os médiuns, que são aquelas pessoas que têm a mediunidade para se comunicar com os espíritos e nos trazer as suas falas, são os espíritos que estão ali falando com outras pessoas. Algumas pessoas veem os espíritos, outras não veem. A grande nossa maioria, a gente tem uns arrepios de vez em quando. Senti um negócio aqui, passou, eu acho que passou alguém aqui. Já tem umas pequenas coisas que dão físicas em nós, que diz que nós somos mais ou menos médium, né? Mas não é isso não, nós somos médium mesmo. O Espiritismo traz a encarnação, ele traz o aspecto evolutivo da reencarnação, ele traz que o espírito é imortal, detentor de imensa bagagem de muitas existências. Portanto, hoje, nós aqui que estamos sentados, encarnados, ou aqueles que estão desencarnados, todos nós temos bagagem espiritual, ou seja, nós já vivemos muitas coisas e aprendemos com essas coisas, né? Então, o homem, quando reencarna, ele é herdeiro daquilo que ele fez. Então, ele é herdeiro de si mesmo, como está escrito na doutrina dos espíritos, né? Então, quando nós convidamos a todos a se integrarem nos grupos de estudos da casa, não é à toa, é para que a gente estude as leis naturais ou as leis de Deus, e isso vai fazer com que a gente abra a nossa razão, nosso entendimento, e vamos entender muitas coisas que acontecem conosco e que acontecem ao nosso entorno. A gente vai entender a justiça divina, né? Em que funda esse dogma, vamos dizer assim, da encarnação. Está lá na pergunta 171 no Livro dos Espíritos. Na justiça de Deus, só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável, os castigos sem remissão. Então, todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-lo. Então, quando Deus olha aquele que ele criou, ele já deu tudo, ele já fez a parte dele. Falta o quê? Falta nós fazermos a nossa parte. É isso que falta. Então, a nossa transformação, né? A sua encarnação nesta ou naquele povo não se faz por acaso,
mas em função do seu adiantamento, o que patenteia a justiça divina, que não comete equívocos nem concede privilégios. Eu lembro que a minha irmã falava assim: eu não nasci, eu não pedi para nascer. Não, ela não pediu para nascer, ela implorou. Porque encarnação é oportunidade para crescimento, é oportunidade para desenvolver as nossas qualidades, tudo aquilo que a gente vem pensando, tudo aquilo que a gente vem bolando, é a oportunidade de realizarmos os nossos sonhos, né? Então é nessa oportunidade, não é noutra. Então, retribuindo a todos rigorosamente, de acordo com os seus méritos pessoais, Deus permite que nós estejamos aonde estamos. Tem certeza? Naquele cadinho complicado que se chama família, é lá que você tem que estar para aprender com as encrencas mesmo. É lá, não é... Ah, será que é mesmo? Eu pensei que eu ia construir um castelo, eu pensei que era um príncipe encantado, quando eu vi era um sapo. Ai, meu Deus do céu, e agora? Devolvo ele para a lagoa? Né? Não, claro que não. Vai virar um sapo também e vai ver se você consegue refazer esses laços afetivos, amorosos, né? A evolução comum é a todas as pessoas, né? Esse eu, ser moral ou alma, como quer que lhe chamemos, numa criatura de pequena evolução espiritual, realmente pouca liberdade tem de escolha entre o bem e o mal, visto que se regem mais pelo instinto do que pela inteligência ou pelo coração. Mas, né? À medida que se esclarece, ou seja, à medida que a gente vai aprendendo um pouco mais, esclarecendo mais, que domina as suas paixões e desenvolve sua vontade nos embates da vida, adquire energias poderosíssimas. Qual é a energia mais poderosa do universo? Vocês sabem? Eu não vou afirmar, mas eu tenho desconfiança. Eu desconfio que seja o amor. Que seja, porque Jesus falou que o amor cobriria a multidão dos pecados. E se ele, como os espíritos, com a pergunta de Kardec, que pergunta, qual modelo, guia, aquele mais perfeito que a gente pode se guiar? Jesus, disseram os espíritos. Então, desenvolvendo isso, nessas habilidades, essas paixões, Jesus não tinha isso, não tinha paixão. Tinha paixão? Tinha. Ele amava todos aqueles seus discípulos. Ele amava todas as pessoas que o procuravam. Ah, o cego? É, o cego. Ele sentia a dor daquele cego e... Ai, você vai ficar bom. Pense que você vai ficar bom. Segundo as suas obras, você tem o que a gente chama de milagres, vamos dizer assim. A cura do cego, né? A do paralítico, a da mulher adúltera, que ele pergunta quem é que está liberto do pecado, que atire a primeira pedra. E os mais velhos saíram primeiro correndo. Por que será? Tem mais experiência e tem mais discernimento e fala, realmente, eu tenho um monte de pecado, é melhor eu dar... E os mais novos foram os que saíram por último. Porque o novo se acha, desculpa a expressão, se acha que sabe tudo. O pai fala, não saia hoje, está chovendo, teve uma batida policial ali, o baile hoje não está bom. E o filho fala, que se dane, eu vou. Então, hoje, os valores da família
tem que retornar. Você tem que dizer sim, sim, não, não. Filho, você não vai mesmo. Porque não vai. Porque você vai acabar acontecendo alguma coisa contigo que eu não quero que aconteça. Você foi criado para ser uma pessoa, um homem de bem. Abre parênteses, fecha parênteses, adoro isso. Tem um capítulo do Homem de Bem, se vocês puderem ler, no Evangelho segundo o Espiritismo, é fantástico e todos nós deveríamos ler todo dia. É aquele que cumpre a justiça, o amor, a caridade, toda a lei está contida nisso. Então, é isso que nós devemos. Nós temos obstáculos, né? Nós temos limitações, né? Mas a natureza não dá saltos. Então, existe todo um planejamento celeste para que hoje estivéssemos todos aqui, nessas circunstâncias que nós estamos tendo. Alguns desencarnes coletivos, algumas violências, algumas omissões. Diz que o espírita é tímido. Muitas vezes eu acho que o espírita, desculpa, gente, vocês vão me jogar pedra, é omisso. Porque nós espíritas temos este conteúdo fantástico, maravilhoso, e devemos ir para as praças, devemos ir aonde formos chamados para levar a palavra consoladora de Jesus, levar esse ensinamento que é o Consolador prometido por Jesus, para abrir a mente, o coração, para que as pessoas realmente entendam essa grande força que é a força do amor. A Terra, Instituto Educacional, está lá em Rodolfo Caligares, em Leis Morais, um livro muito bom. Nenhum aluno pode matricular-se irregularmente num curso de grau médio sem haver passado antes pelo primário, nem do secundário, sem o aprendizado correspondente do grau médio, e assim por diante, de sorte que cada discente se ache exatamente onde deve e precisa estar. Então é naquele cadinho, naquela família, que eu preciso estar. Mas aquela sogra, aquele cunhado que só vem no domingo para comer da minha comida e falar mal de mim, ela é exatamente lá. Como diz Dona Joana de Ângeles, como é inevitável, no suceder dos ciclos da evolução, as conquistas e os prejuízos de cada experiência se refletem imediatamente posterior, exigindo maior contribuição do ser para depurar-se e desenvolver-se em outros segmentos que neles jazem, aguardando uma oportunidade. Então, nós temos todas as nossas faltou a palavra. Nós temos todos os nossos desafios, todas as nossas, ainda tudo como se fossem sementinhas, necessitando da água para poder germinar. Nossas atitudes dizem muito da gente. Nossos pensamentos dizem muito também da gente. Não é por acaso que lá no Livro dos Espíritos fala de Sócrates, de Platão, e que dizem que eles trouxeram lá antes de Jesus: conheça-te a ti mesmo. Talvez aí você tenha o limite do que eu posso e do que eu não posso. Santo Agostinho vai falar da reencarnação como oportunidade. Nós reencarnamos muitas vezes. Ele compara a ingratidão como um egoísmo,
levando para a espiritualidade, quando nós vamos para a espiritualidade, porque todos nós encarnamos e desencarnamos, ou seja, morremos na carne, desencarne significa isso, sair da carne. Levamos para a espiritualidade as paixões, virtudes, a palavra era essa, as nossas virtudes, paixões e virtudes. Então isso é inerente à natureza humana. A reencarnação é um projeto de vida. Ele tem que ser o nosso projeto dessa vida. Oportunizada, né? Aí a gente para um pouco para ver, puxa vida, essa palestra era tão boa, se aquela pessoa estivesse aqui e estivesse ouvindo isso. Não, essa palestra é para você, é para mim, que primeiro falo. Eu tenho 2 ouvidos, então eu escuto primeiro. Então, essa palestra é para mim e para todas as pessoas que estão aqui. Aí você leva esse assunto com aquele que você queria que estivesse aqui. Pronto. Não é um bom começo para as mudanças? A mudança começa não lá fora, ela começa no interior da gente, né? Então faça essa caridade. A caridade, como diz lá Santo Agostinho, é uma senha para a felicidade. Olha que barato. Esquecimento dos ultrajes, das injúrias. A convivência para nós é uma prova. Convivemos nos nossos trabalhos com as pessoas que precisamos estar com eles. Mas aquele chefe horroroso, chato, é ele mesmo. Na casa espírita, serviço de assistência e promoção da família, né, dos necessitados, não é uma maravilha? Não é? Não é uma maravilha? Ninguém se melindra na casa espírita, não é? Ninguém se melindra. Muito pelo contrário, nos melindramos. Nós precisamos rever as nossas relações, sermos mais caridosos mesmo, né? E perdão. Perdão é uma coisa fantástica, porque quando perdoamos, nos livramos daquele peso. É como se a gente tivesse uma mochila muito carregada das injúrias, dos ultrajes, das mágoas, dos sentimentos ruins, e a gente vai ficando pior, vai ficando pior. E se você se livrar dessa mochila, o que você acha? Não vai ficar mais leve a caminhada? É reflexão. Espiritismo não tem receita. Espiritismo tem reflexão. Tem que botar a razão para que a gente possa pensar, né? Espiritismo dá a conhecer as causas das imperfeições do coração humano. Então, muitas vezes nós reencarnamos como homens e muitas vezes como mulheres. Então, lá na questão 200 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: tem sexo os espíritos? Não. Espíritos somos todos nós, encarnados e os desencarnados, os que não têm um corpo de matéria densa como o nosso. Não, como entendeis, pois que os sexos depende da organização da matéria. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Por isso que o Espiritismo fala muito dos sentimentos que a gente traz. Fala muito do ódio, fala muito da vingança, fala muito do amor, fala muito da esperança. Por quê? A gente tem que falar mais sobre isso, para que a gente possa construir dentro da gente conceitos que possam levar a gente realmente a melhorar, a andar, a caminhar, né? Continua Kardec. Kardec era danado. Em nossa existência, pode o espírito que anunciou o corpo de um homem animou o corpo de um homem,
animar o de uma mulher e vice-versa? Eles respondem: de certo, são os mesmos os espíritos que animam os corpos dos homens e das mulheres. Ou seja, eu já fui homem, já fui mulher, já estou aqui em aprendizado dessa feita. Os espíritos encarnados como homens ou mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais. Como isso, ensejo de ganhar experiências. Aqueles que só como homens encarnassem, só saberiam o que sabem os homens. Não saberiam uma dor de um parto. Não saberiam. A mulher, ela desenvolve uma parte de sentimentos, vamos dizer assim, ela se expressa mais do que o homem, mas que o homem não sente os mesmos sentimentos, não. O homem também sente os mesmos sentimentos, mas não da mesma forma. Mulher é mais melada, né? Vamos dizer assim, né? Parentesco e filiação. Transmitem os pais aos filhos uma parcela das suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral. Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filho inteligente e vice-versa. Eu gosto de trazer o exemplo de Beethoven. Ele foi um 17º filho, sei lá, já tinha muito irmão. E a mãe, já em idade avançada, o médico: vamos tirar então essa criança. Ela falou: não, de jeito nenhum. E ele já tinha tido, inclusive, irmãos obtusos, vamos dizer assim. Então, se não fosse o amor dessa mãe, talvez nós não tivéssemos a maravilha da música de Beethoven tocando até hoje. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além do que a existência atual nos criou? A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Você olha uma pessoa e você se apaixona pelaquela pessoa. Gente, como eu vou apaixonar por uma pessoa que eu nem conheço? Eu não sei quem ela é. Isso existe, sim. Laços afetivos se reconhecem. Familiares, você reconhece nos outros. Você sente uma simpatia, mas a pessoa nem abriu a boca e você está da mesma forma. A antipatia também existe. Meu Deus, ela não fez nada para mim, mas eu não sei o que há entre eu e ela, e eu vou. Oh, meu Deus, tomara que não sente aqui do meu lado. Não é assim? Às vezes isso acontece. Para alguns, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços familiares. Tem uma campanha que a FEB faz, que é aperte mais os laços de família. Então, os laços de família são importantes, porque se a gente não tivesse família, talvez a gente tivesse uma sociedade mais recrudescida, não teríamos mais o amor, né, que rege as nossas relações. Ela os distingue, não os destrói. Funda-se esses laços
o parentesco em afeições anteriores, menos precárias são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelos laços da consanguinidade. Não são os laços de sangue, mas os compromissos sentimentais que determinam o valor de uma família. Então, também existe a influência que nós temos, os nossos filhos, nós influenciamos eles na educação. Quanto mais novos a gente educá-los para o amor, melhor será para ele e para nós. Quanto mais cedo a gente ensinar que o bem é bem e que o mal é mal, que o sim é sim e o não é não, melhor, ele compreenderá melhor. Ele não vai se frustrar se ele não ganhar alguma coisa. Ele vai saber que faz parte do processo dele de aprendizado. E não, como hoje eu vi, fiquei aterrorizado, o rapaz matou a moça porque a moça terminou o namoro com ela. Não suporta a perda, não suporta a frustração, não suporta a dor. A dor vem para todos nós. Sofrimento, dor vem para todos nós. Não estamos aqui a passeio. Estamos num processo de aperfeiçoamento. A Terra é uma escola onde todos nós vamos aprender. Um dia seremos anjo. Influência dos pais. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Os espíritos dos pais têm, por meio da educação, a missão de desenvolver os seus filhos. Constitui-se tarefa. E a gente não pode terceirizar essa tarefa. Vou botar na melhor escola porque lá ele vai ser educado. Não, não é assim. E aí a gente dá um monte de atividades para os filhos, para se livrar dos filhos. Ele sai da escola vai para o judô, do judô vai para o inglês, do inglês vai para a casa da avó vai para a casa do tio, e aí de noite chega para casa, ó filhinho, que coisa linda, vai dormir. Não é bem assim, não é? Os pais na educação moral, a gente vai encontrar Educadores do Coração, de Walter Barcelos, que é fantástico, né? Devem oferecer ao mundo sentimental e mental, milhares de pequeninos e bons exemplos. Filho, trouxe uma borracha que não é sua. Filho, de quem é essa borracha? É do meu amiguinho, ele me deu. Amanhã você vai retornar e vai entregar a este amigo e agradecer a ele, porque você já tem uma borracha. Você não precisa de 2 borrachas. Pequeninas coisas, bons exemplos. Não é assim, pegar o telefone e falar, não estou em casa, filho, fala que eu não estou em casa. Aí a criança é pequena, olha, tia, a minha mãe falou que ela não está em casa. Olha aí, olha só a cara caindo no chão. Complicado, né? Então, pequeninos exemplos para o filho. Sim, sim, tem que ser sim, sim. Não, não tem que ser não, não. Deve oferecer o máximo de boas imagens e boas mensagens para a tela mental da criança no laboratório psicofotográfico no lar. Quando tiver a oportunidade, eu trabalhei muito
trabalhei em escola, trabalhei em serviço público, enfim, trabalhei muito, trabalhava de sol a sol, pouco via meus filhos, mas quando chegava o final de semana, vamos andar de skate, vamos para a praça, vamos para o mar, vamos para a praia. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Vamos para o mar, vamos tomar banho de mar. Não é bullying não, tá, gente? Eu realmente moro lá no Rio de Janeiro. Então, vai levar a criança para participar junto com você, mesmo das encrencas. Eles brigavam muito, né? Aí eu falava para eles assim: vou amarrar um com o outro, vou amarrar perna com perna, braço com braço, e quero ver. Um vai ter que ajudar o outro a fazer as tarefas da casa ou a fazer qualquer coisa. Vocês vão gostar? Então peça desculpa. Desculpa era assim, desculpa. Falei, não ouvi. Desculpa, canto de boca, sabe? Mas faziam. A fase áurea da educação, primeira fase no período infantil, é uma fase preciosa. Pode-se mudar e corrigir alguma coisa daquele caráter. Algum laço, alguma coisa que você nota que é difícil essa criatura, ela é muito egoísta, ela é muito prepotente, e você vai, querido, não é bem assim, vai dando bons exemplos, vai cortando as arestas amorosamente, não é chinelada não. Trazemos reflexos das imperfeições morais cultivadas e conservadas de vidas anteriores no subconsciente. São os que chamamos de atavismos. A infância é o momento de desenvolver os bons sentimentos, as boas ações, substituindo as nossas más tendências. Diálogo, orientação, esclarecimento. Quem quiser, leia lá no livro Educadores do Coração, do Walter Barcelos. É maravilhoso. Eu retomo a pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus pais? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, está escrito lá em Mateus e em Marcos. E ele responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque Jesus, toda a oportunidade que ele tinha para ensinar, ele ensinava. E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, ele disse: eis aqui minha mãe, meus irmãos. Pois aí vem a lição: todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Hoje, as nossas famílias são famílias diferentes do século passado. São famílias que têm 2 pais, 2 mães, pais e de outro pai, o outro pai e a mãe, e o filho é de outro pai, ou a mãe que não é mãe daquela criança, mas a acolhe como sua. Então, temos famílias de todos os jeitos. Então, a organização social é constituída de pessoas que possuem laços afetivos, laços consanguíneos, mas laços afetivos, né? Então, tem um sentido muito amplo, a família toda, a família que somos todos, a humanidade. A parentela corporal e a parentela espiritual, é importante a gente dar uma pincelada sobre isso. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Os pais não criam o espírito, apenas lhe fornecem o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe auxiliar no desenvolvimento intelecto-moral do filho para fazê-lo progredir. Então, a função da família, a constituição desta família, geralmente são de espíritos que se afinizam, que têm simpatia, que têm comunhão de ideias, mas de vez em quando
essa família, ela se compromete a ajudar um outro espírito que não era da família, desajustado, encrencado, que é, né? Que é estranho. A família é toda calminha, aquele lá é todo... Essa sou eu, tá? Na minha família é todo mundo calminho, e eu sou mas por amor, por misericórdia, eles me deram uma oportunidade de aqui estar, para melhorar, para crescer, para conseguir criar e fazer uma nova família, e dar oportunidade a outros irmãos a virem, a progredir juntos. Então o amor cobre mesmo a multidão de pecados. A função da família educadora é um processo para desenvolvimento harmonioso das faculdades humanas, ensino, instrução, civilidade. Nossa, só por causa do negócio do hino nacional, o povo está falando que não pode cantar o hino nacional, que vai cercear, que vai... Gente, eu sou do tempo, desculpa, vou dizer aqui, né, os cabelos brancos aqui, vou esconder até, eu sou do tempo de OSPB, sabe? E acho ótimo, acho perfeito. Sou brasileira, nasci nesse solo aqui, e esse solo aqui, se eu nasci aqui, graças a Deus, porque aqui é a pátria do Evangelho, foi trazida lá da França para cá, para ser aqui o berço da nova civilização, do Consolador prometido. E quem leva essa notícia? Somos nós, espíritas. A família, ela é regenerativa, forma-se de novo, emenda-se moralmente, restaura-se, reconstitui-se. Mas eu sou um pai que eu usei muita droga, eu era um alcoólatra, e daí, já se curou? Curei. Então vai procurar uma mulher, vai fazer uma família, rapaz. Vai o seu projeto de vida aqui, desta vez, dessa forma, é a tua oportunidade de crescimento. Então, você tem que trabalhar. É duro, é custoso? É duro, é custoso. Mas dá para fazer? Dá. Dá sim. Todos nós temos oportunidades. Ninguém está sozinho. Vocês sabem que quando ao nascer, está lá no livro dos Espíritos, Deus designa um espírito bom. Olha a palavra, bom. Não é qualquer espírito. É o espírito bom. É aquele que o mal não mais o avilta, o mal não mais o prejudica, ele não pensa mal, ele é bom. E ele está aí para a gente. Aí, e eu, coitado do meu, viu? Porque qualquer coisa, ai meu Deus, chega aqui perto, por favor, pelo amor de Deus, me ajude. Dou trabalho. Parentes próximos. A parentela é obra de amor, gente. Né? Pais compassivos, né? Ele disse que nós iríamos ter ali dentro da nossa família os credores, os nossos devedores da lei, porque a lei é lei de causa e efeito, não é o pai que nos pune, mas são os nossos atos anteriores que nos cobram hoje o que temos aqui. Então, os nossos credores estão ali na nossa família. Então, a tratar bem é bom. Mas tem espíritos simpáticos? Tem. De relações anteriores? Sim. Afeiçoando-se reciprocamente? Sim. Eu tenho mais afinidade com esse aqui do que com aquele ali. Espíritos estranhos? Também. Por que que você tirou as minhas coisas do lugar? Ah, mas não tirei. Tirou. Você mexeu só num negocinho assim, eu só mexi num negocinho. Então tirou do lugar. E aí é a ponta do iceberg para o credor começar a brigar, a ter
como é que chama? Entrevero não? Como é o nome da palavra que vocês falam? Reco não? Ah, fala, Santana. É arenga. Arenga é a hora que tem que ter arenga, né? As antipatias anteriores, o mútuo antagonismo. Famílias são laços corpóreos, frágeis como matéria, se extinguem com o tempo, se dissolve moralmente já na existência atual. Simpatia e comunhão de pensamentos prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Se procuram por amor, para estarem juntos. Laços espirituais duráveis se fortalecem com o tempo. E vão nos perguntar, né? Um dia, que fizesses do filho confiado à vossa guarda, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele vem do espaço para progredir, inteirai-vos dos vossos deveres e pondes todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Traz para a evangelização. Evangelização espírita é maravilhoso, é muito dinâmico, é fantástico. E o conteúdo, meus amigos, é esclarecedor, é apaixonante. Tal a missão que vos está confiada. Os vossos cuidados e educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os. E depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno também poderão salvar outros. E concluindo, parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto. Indispensável pagar com alegria os débitos do coração. Cooperação mais carinho, igual à verdadeira fraternidade. Cooperação e carinho, igual à verdadeira fraternidade. Inevitável a convivência com o outro. É fator preponderante para a nossa evolução. Aprendemos com todos, com todas as pessoas, mas aprendendo bastante com quem está morando com a gente, sobre o mesmo teto, 24 horas por dia. Aí a gente arruma uma encrenquinha para sair de casa. A gente não quer ouvir, a gente não quer sentar mais à mesa para almoçar junto, para jantar junto mais, porque vai começar uma coisa. Que tal uma sugestão? Fazer o culto do Evangelho no lar. Começa com 15 minutos. Senta todo mundo na mesa. Mas não é hora de brigar, não é hora do arenga, não. É hora de conversar. Aqui na casa tem as instruções como fazer um culto do Evangelho no lar. Ó, daqui. Procurem saber. Comece a fazer. A existência humana não é um ato acidental. A justiça exerceu seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por sua própria obra. Eu agradeço a paciência de vocês e eu